Quem está falando é o pastor Jurandir Ferreira, o ex-feiticeiro. Um homem que passou por vários processos de feitiçaria e de pecado. Mas eu nasci em Minas Gerais, uma cidade chamada Carangola. E saí de lá com 6 meses, vim para Alegre. Alegre, eu morei uns tempos, depois vim para Cachoeira de Itapemirim, com 9, 10 anos. Com 11 anos, 10, 11 anos, eu fugi de casa, fui para o Rio de Janeiro. Fugi debaixo de um banco de trem. Fui viver no Rio de Janeiro. Cheguei na ferroviária do Rio de Janeiro, menino pequeno, do interior, numa cidade perdida, uma cidade grande. E aí logo ali encontrei outros meninos, também de rua, e fizemos amizade. E pegamos o bonde e fomos embora para a Praia da Virtude, era onde nós dormíamos. Hoje é o aterro do Flamengo, mas no meu tempo de menino ali era a Praia da Virtude, haveria somente pedras, é onde nós arrumamos, os meninos arrumou ali umas locas de pedra e nós dormíamos ali. Ali era a nossa casa. A nossa alimentação era marisco, né? Pegava marisco dali das praias e cozinhávamos e comíamos. Foi uma vida bem dura, de pequeno. Depois arrumamos uma caixa de engraxate para mim. Eu fui para Cinelândia, onde comecei a engraxar sapato e ganhar meus R$200, um tostão, onde dava para mim comprar alguma coisa para mim comer, para minha alimentação. Mas depois também me roubaram a caixa e eu voltei novamente a não ter caixa de engraxate. E um dia peguei o bonde sem destino. Ia para o Maracanã. Quando passei na General Canabarro, na São Francisco Xavier, com a esquina de General Canabarro, tinha ali o colégio militar, e eu parei naquele colégio ali e fiquei olhando, e estava escrito na porta, no portão, uma lista de que estava abertas as inscrições para aluno, e estavam aceitando filho de civil. E eu fiquei ali para ver se conseguia fazer a inscrição. Mas, primeiro, eu não tinha princípio escolar, não tinha nada de escolar. O máximo que eu fiquei na escola devia ser uns 2, 3 meses, por aí abaixo. Não tinha condição. Mas a persistência e o desejo de ter um lugar para morar e comer, eu acho que me segurou ali. E quando estava ali, saíam as pessoas lá de dentro, o soldado, o estudante, eu pedia para me ajudar, que eu queria fazer a prova. Até que saiu um tenente, chamado Tenente Luiz, morava em Vila Isabel ele. E falei com ele, o senhor podia me ajudar aqui? Eu queria fazer as provas para me ingressar no colégio militar. Ele, qual é o seu grau de escolaridade? Eu acho que nenhuma, né? Ele disse, tá difícil. Mas alguma coisa aconteceu que ele me chamou, sentamos no meio-fio, ele tirou da pasta um caderno e me deu, e aliás, escreveu no caderno todas as provas, me explicou muita coisa, e disse, olha, isso aqui, está tudo aqui. Você vai estudar, vai tentar, e no dia você vem fazer. Me procura, tá bom. Despedimos-nos e ele saiu. Mas quando ele andou uns negócio de 200 metros, uns 20, ou 10 ou 15 metros, ele parou, voltou atrás e perguntou, você mora onde? Eu disse, eu não tenho onde morar, eu moro na rua. E ele disse, coçou a cabeça, disse, vamos lá para casa. E me levou para a casa dele. Ele tinha 2 guris do meu tamanho, da minha faixa de idade. E eu fui para a casa dele. Quando chegamos lá, pegamos o bonde, quando chegamos lá na casa dele, na rua Petrocochino, me lembro até hoje. E a jovem esposa dele estava esperando ele no portão. Isso antigamente tinha isso, né? Que as esposas tomavam banho, o marido que estava para chegar esperava no portão, aquele idílio, aquele amor, hoje não tem mais. Hoje ela espera com cabo de vassoura, com negócio de macarrão, fazer macarrão. As mulheres acabou o amor tudo hoje. Aquele tempo era gostoso, os maridos chegavam, as mulheres se abraçavam, beijavam-se. Hoje não tem mais isso. Acabou. O diabo entrou no meio da família
que está desgraçando, fazendo uma ruaça. É pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, filho matando pai. Hoje está uma desgraça, está uma catástrofe na vida humana. E ela me olhou para ele, olhou para mim e disse: onde você achou isso? Ela me chamou de isso, né? Ele disse: ah, não, estava lá na porta do colégio e eu querendo aprender, é de rua, eu vim trazer ele aqui para a gente dar uma ajuda a ele. Ela mais que depressa, me abraçou, me botou, suspendeu-me quase, com uma mulher bonita, me abraçou e me deu um beijo no rosto e disse: seja bem-vindo. E nós entramos lá para a casa deles, lá ela logo foi tirando aquelas roupas minhas, né, que eu andava com um calçãozinho, e ela foi logo tirando a camisa e mandando para o banheiro, que eu só tomava banho de mar, só banho de água salgada. Ela me levou logo para o banheiro, me tirou a roupa e passou a mão lá nas buchas e começou a esfregar meu corpo com sabão, e eu tomei um banho decente e gostoso. Depois ela pegou a roupa dos meninos dela, me deu, me vestiu e agora você está limpo. E nós fomos para a mesa, não é? Primeira vez que eu fui comer uma comida decente depois da minha aventura. E lá começamos a conversar. Naquela conversa de vai e vem, ela disse para mim: na outra encarnação você foi meu filho. Por isso é que eu estou te amando. Na outra encarnação, bom, não interessa filho de quem quiser, não interessa, eu estava comendo. O que me interessa era comida, não era ser filho. E na outra encarnação você foi meu filho. Tudo bem. Para mim tanto fazia chover para cima como para baixo. O negócio era comida. Aí acabamos de comer, ela me arrumou lá um quarto direitinho, um quarto dos meninos dela, botou a cama lá. E eu fiquei morando com eles. Ia estudando, os meninos me ajudando, ela era uma professora, exímia professora, e me ensinando e trabalhando comigo, trabalhando psicologicamente e me preparando. E chegou a época da prova, no mês de junho, julho parece, a prova, no colégio. Ele chegou lá em casa dele, nossa casa, vamos dizer assim, todo eufórico, disse: olha, a prova é amanhã, e o senhor vai para a prova amanhã, mas vai bem, tá? Não vai ter problema. Tá bom. Eu queria era passar. Ele então escreveu tudo que estava lá, que ia cair, as respostas, tudo direitinho, me deu e disse: você vai levar isso escondido por dentro da roupa, tá? Quando você sentar lá, você vai pegar a ficha das provas e você só vai olhar aqui e botar o que está aqui lá. Vou lá. Tá? Eu digo: tá, deixa comigo. Aí voltei aqui por dentro, ele me deu R$200 naquela hora, não, R$400. O bonde era R$200, ele deu volta R$400, era mais ou menos isso. Eu fui para o colégio, ele disse: olha, quando nós chegamos, ele disse: olha, você senta, a sua cadeira é a do meio. Você vai sentar lá no meio, ela vai estar vaga, o sargento vai deixar ela vaga, você vai sentar lá, tá? E não se preocupe, quando a ficha chegar, as folhas da prova chegar, você vai começar a ver no seu papelzinho, botar tudo ali, está tudo certinho aqui. E não se preocupe quando o sargento passar. Aí o sargento é fiscal de sala, fiscal do salão. Quando ele passar, que chegar perto de você, eu vou limpar a garganta. Já está combinado. E ele vai virar o rosto para o outro lado, para não olhar para onde você está colando. Tá ótimo. E assim aconteceu. Fui para o colégio, corri no meio dos alunos, cheguei lá nas cadeiras do meio, estava vazio, o sargento botou: aquela ali, só aquela ali. Sim, senhor. Sentei lá, e ele foi lá para frente, aí veio o distribuidor das folhas, botou na minha mesa, na minha carteira, eu peguei, olhei, cadê que eu não sabia ler direito. Mas tropeçando fui, tirei o papelzinho daqui, botei em cima da folha, perto de todo mundo. Com lápis e comecei a escrever, botando as costas, normal, aqueles garranchos, né? Fazendo, tá. Eu sei que acabei primeiro que todo mundo. Você só vai entregar a prova depois que a maioria entregar. Você senhor, pode deixar. Aí fiquei esperando a maioria acabar. Bateu o primeiro sinal, eu já tinha acabado. Quando bateu o segundo sinal, já tinha preparado, no terceiro sinal entregar a prova. Bateram o terceiro sinal,
levantou aquela turma toda, foi lá, entregou, botou as provas na mesa, entregou as provas. Eu também fui no meio, botei minha prova lá no meio, não botei em cima não, botei no meio das outras. E saí, fui lá para a cantina, ele já estava lá na cantina me esperando. Falei, olha, tudo bem? Eu digo, tudo bem, então faz um lanche aí e você vai embora, que eu ainda vou ficar aqui, que eu vou ver, vou corrigir algumas provas. Você pode ir embora, vai para casa, você tomar um banho, descansar, que você trabalha, estudou muito hoje. E eu fui embora, peguei o bonde e fui para casa dele. Cheguei lá, falei com a esposa dele, Dona Noemi, e ela me abraçou e disse, você foi muito bem na prova. Eu daqui já sabia que você estava fazendo uma prova boa, porque o meu protetor já estava tomando conta de você. Digo, tudo bem. Ah, tá interessado, esse negócio de protetor, interessava era passar na prova. E passou o primeiro dia, o segundo dia, ia sair a resposta ao gabarito da prova, ia sair a resposta da prova. Parece que 3 ou 4 dias saiu, ele chegou em casa todo feliz. Rapaz, você passou. Passou. Você passou em 25º lugar. Que é colando, ainda passei no 25º lugar, como eu sabia, hein? Como eu era inteligente. Passou em 25º ou 26º lugar. Digo, tá ótimo, tá bom. Na semana que vem vai começar e você já vai regressar ao quartel. Tá, a escola vem. Passou, eu regressei ao colégio e começou a minha luta ali. Filho de civil, não tinha regalia nenhuma. E me botaram logo na cozinha para ajudar nas panelas. Panela maior do que eu. Quase que para lavar eu tinha de entrar dentro. Lavando panela. Depois esse tenente chamou-me. Não, você não vai sair da cozinha, você vai para o pátio. Sair do colégio para o pátio. Engraxar sapatos oficiais. Tudo bem. Depois fazia tirar a guarda. Fui tirar a guarda nos portões. Estudava de noite, tirar a guarda. Era filho civil, tinha de fazer tudo isso para pagar meu estudo. E lá um dia, eu estava de sentinela no portão do sul, portão lá do sul, que era o lado de Barão de Mesquita. E ele chegou perto de mim e disse, você está de sentinela hoje? Amanhã? Eu digo, estou de sentinela amanhã. Amanhã eu estou de serviço no portão sul. Não, eu vou botar outro no seu lugar. Amanhã nós vamos sair, vamos a um lugar aí. Tem um encontro marcado para amanhã. Ela já tinha ganhado farda, ela estava tudo bem, né? Já me achava, né? Nós vamos no lugar. Eu, tá bom. E no dia seguinte eu levantei, fui para a sala de aula, estudei, tudo bem. E graças a Deus foi tudo bem. Quando foi de tardezinha, eles chegou e disse, vamos lá em casa para a gente jantar, nós vamos sair. Saí do quartel, já tinha botado outro no meu lugar. Aí fui para casa dele, para jantar. Nem comi no quartel aquele dia. Na casa dele, jantei, coisa. Ele disse, agora nós vamos sair, eu, você, a minha esposa e os meninos. Aí nós saímos, nós 3 garotos, e a esposa dele e ele viemos embora. Ele disse, esse encontro deve ser bom, porque a família vai toda. E quando cheguei lá em São Cristóvão, aonde nós, no Rio de Janeiro, onde nós fomos, estava na casa que nós paramos perto, estava escrito na parede, Caminheiro de Jesus, Centro Espírita Caminheiro de Jesus. Eu digo, opa, tá bom, é aqui que nós vamos entrar. E nós entramos ali naquele centro, e quando eu entrei, a mesa já chegamos um pouco atrasada, a mesa estava formada, o presidente da mesa era um almirante de marinha, estava na cabeceira da mesa. Quando ele me viu, ele disse, levantou e veio me atender. Não falou com ninguém, só veio, falou comigo. Ele estava manifestado. Disse, que bom você ter vindo. Eu estou te procurando há 200 anos. Eu digo, puxa, estou velhinho, hein? Tudo bem, não importava o que. Importava que eu já tinha 200 anos. Senta lá. Aí sentei lá, conversou com os outros guias lá, que tinha que conversar. E me chamou. Disse, ele entra naquele quarto, vai botar sua roupa. É que roupa? Eu já estou fardado. Não, tira roupa, vai botar uma roupa que está lá te esperando lá. Já estão te esperando. Fui lá dentro, estava lá
o avental branco, o chinelo branco, o guarda-pó branco, não avental, o guarda-pó branco e o pai. Eu não sou médico, não esse troço aqui. Botaram aí, fui para lá e botaram na mesa e começaram a me desenvolver, né? Bom, tudo bem. Dali, passando eu com 15 dias, um mês, sei lá, eu já estava dando consulta. Com 2 meses eu já estava fazendo operação, já estava operando. Invisível, espiritualmente. Já botava a mão, já sabia cortar, já sabia costurar, já sabia fechar, tudo espiritualmente. Ou, vamos dizer, tudo diabolicamente. E ali comecei a desenvolver ali dentro, já era médio pronto, já não tinha mais. Não demorou muito tempo, esse presidente, que era o almirante, me chamou na reunião do centro e me botou como presidente da mesa. Eu novo, presidente de uma mesa cheia de responsabilidade. Mas é que ele sempre dizia, o meu guia era um guia muito forte, era um médico muito forte, e era um administrador muito forte. E ali não tinha ninguém para trabalhar com ele, era só eu mesmo. E eu fiquei ali. Fui presidente do centro, e trabalhando, e fazendo o que tinha de fazer, as obrigações que tinha de fazer, desenvolvendo mais médium. E lá, quando foi um tempo, passou uns tempos, eu fui chamado na reunião e eles disseram para mim, olha, você vai ter que sair daqui. Por quê? Não, você vai para Umbanda, né? Já tá recomendada a Umbanda. Você vai lá para Rua 1º de Março, do Centro Pena Branca. Centro de Umbanda Pena Branca. Falei, tá bom, para mim tanto faz. Me deram a minha malinha com meus apetrechos, né? E fui para lá. Fui lá no dia da gira, sexta-feira, dia de Exu, lá na gira, né? Quando cheguei, subi com a minha maleta, estava em terra manifestado. Em terra, um guia chamado Exu Sete Caveiras. E esse Exu, quando me viu entrar, eu chegar na porta de entrada, subir a escada, chegar na porta de entrada, ele já saiu de lá fumando o charuto dele com um copo de marafo na mão, que quer dizer cachaça. Ele veio com aquilo na mão e falou comigo, ei, Misanfio, eu estou te procurando há muitos anos. E agora você chegou. Tudo bem, vamos daí. Mas Umbanda, eu conhecia pouco de Umbanda. Vai mudar sua roupa. Aí eu fui mudar minha roupa. Eu já botei roupa, já vim direto pro terreiro. Quando entrei no terreiro, eles começaram a me desenvolver. Botaram a mão e rodaram, eu comecei a desenvolver como um cavalo, um burro, né? Como não era um burro, né? Era um burro que tinha de carregar os demônios nas costas. E ele metia o pau, me jogava no chão, me jogava na parede, me jogava no chão, me arranhava, me machucava. E eu estava manifestado, não sentia. Até que tornei-me um médium pronto. Quando foi na outra semana, 15 dias depois, eu já era médium pronto. Já estava pronto de cabeça, com a cabeça pronta. Comecei a trabalhar com os meus guias, meus demônios eram muito fortes, dizia eles. Com pouco tempo, eu já era presidente daquele centro. Já me botaram como presidente do terreiro, como pai do terreiro. E fizeram minha cabeça, me mandaram para a África fazer cabeça, me mandaram para o Haiti fazer cabeça, e mandaram novamente para a África fazer cabeça. Eu comecei a preparar a cabeça nesses lugares, onde na África, em Angola, me abriram a cabeça e me colocaram uma bola de ouro aqui, na minha cabeça aqui, está aqui o buraco até hoje, não era no couro cabeludo, era no crânio, no rosto. E no Haiti me botaram uma bola de prata nessa perna e outra de ouro nessa aqui. Eu estava pronto. E começamos ali, na nossa vida de pai de santo. Eu não era esses bebedores de cachaça que anda por aí, enganando os outros a troco de nada.
para beber cachaça, passando fome, na miséria. Não, eu era feiticeiro rico. E só trabalhava para quem podia pagar. No meu centro só frequentava a autoridade, da alta autoridade. Comecei a trabalhar, a angariar, e fui um dos famosos pais de santo do Brasil. Um dos maiores pais de santo do Brasil. Fui. Festival de bruxaria, eu tirei em 5º lugar. No outro festival eu tirei em 6º lugar. No Brasil eu tirei em 5º lugar, como o maior feiticeiro do Brasil. E no Festival de Bruxelas eu tirei em 6º lugar, com o 6º maior bruxo do Brasil. E ali voltava ao Brasil e abri no centro. Fui dono de 173 terreiros de feitiçaria. Mas era terreiro, não é nessas porcarias que você vê por aí que diz que é terreiro. Era terreiro. Quando chegava um médium novo lá para entrar para a gira, o teste que ele fazia, marcava o dia, ele tinha de fazer o teste. Se passasse do teste, ele continuava. O teste era óleo queimado de carro, fervendo, tinha de lavar a mão ali, naquele óleo fervendo. Se lavasse, passava. Se não lavasse, não passava. Quantos eles tentaram só chegar perto e tirava a mão? Eu ia e lavava. Né? Mas lavava para eles ver, olha, estou lavando a mão no óleo quente. Ó. Todos tinham de lavar. Mas poucos eram que lavavam. Nosso centro tornou-se um centro muito respeitado, muito famoso. Aqui em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, na Bahia, em vários outros lugares da Bahia, outros estados da Bahia, e assim nós fomos crescendo dentro da Umbanda. Sou todo cortado, pulso, veia, tudo com aqui, tudo cortado dos 2 braços. Tudo isso para dar sangue ao diabo à meia-noite em ponto. Eles me levavam para o cemitério, meia-noite, das primeiras sexta-feira do mês, da primeira sexta-feira dos 7 meses. Lá eu encarnava e cortava meus pulsos, minhas veias são emendadas às vezes. E ali deixava o sangue subir e dando gargalhada, até sair aquele plasma, o final, aquela óleo vermelho, amarelado. Quando estava no fim, no auge do fim, ele chamava meu cambono, quer dizer secretário, na linha Umbanda, quer dizer cambono, né, e chamava, leva meu cavalo para... Aí me levava para o hospital. No hospital já me conhecia. Levava lá, eles costuravam, botavam novo sangue, costuravam. E eu deitado, muitas vezes, de cabeça quase que pendurada para o sangue correr. E à noite a lua batia nos vitros, na janela, clareava um pouquinho dentro de onde eu estava, me atingia aquele clarão da luz. E novamente ele manifestava. Eu arrebentava aquilo tudo, aquela amarra toda, metia a língua, o dente na veia, puxava para fora, arrebentava tudo, cortava tudo com o dente e dava aquele sangue para o diabo. Eu era um escravo do diabo. Mas eu tinha alguém atrás de mim que orou por mim 25 anos. 25 anos orando e buscando. Não foi oração que a gente costuma fazer em casa, não. Essa oraçãozinha xoxa, essa oraçãozinha que é mais para o nosso agrado do que para o agrado de Deus. Era a oração. Sofria, eu a abatia, eu a derrubava, eu fazia todas as maldades. Mas uma coisa ela sempre dizia, levantava muitas vezes com os olhos cheios de lágrimas, segurava no meu braço e dizia, eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que o meu Redentor vive. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi um dia, nem 2 dias, nem 3. Foi 25 anos. Mas o Redentor provou de que ele existe. Não desanime. Depois desses 25 anos, em Madureira, eu estava na escola de samba Portela, eu fazia parte da ala dos compositores da Mangueira, e tinha uma feijoada lá na Portela para todas as escolas, para os compositores, e eu estava lá e estava com um amigo meu num bar bebendo em frente à sede da Portela, quando chegou esse menino me pedindo uma ajuda. Qual é a ajuda que você quer? Come aí o que você quer. Não, senhor, não quero comida, não quero dinheiro. Eu quero que o senhor me ajude a comprar meu material escolar, que eu sou pobre, não tenho condição. Isso não tem problema. Vem aqui amanhã, que eu estou ocupado. Nesse mesmo horário eu estou aqui amanhã. Eu dei um cartãozinho para ele do centro. Vem aqui amanhã, nesse mesmo horário que eu estou aqui amanhã. E ele, no dia seguinte, ele apareceu lá, eu estava com os outros amigos lá, e a mulher lá tomando cerveja. Ele chegou, ficou de longe me olhando, depois chegou e disse: o senhor mandou eu vir hoje? Eu mandei. O que houve? Para o senhor ver meu material escolar. Agora mesmo. Aí peguei um carro, saí com ele, comprei o material escolar dele tudo que precisava comprar. Dei a ele, levei a casa dele. Vamos lá, onde você mora? Mora em Cascadura. Vamos lá. Botei no carro e levei à casa dele. Quando cheguei à casa dele, me chamaram, a senhora mãe dele, a irmã, me chamaram para tomar um café. Não, estou trazendo o material, e ainda comprei uma bicicleta para ele ir para a escola. E ali eu fiz amizade com aquele menino. Não sei, obra divina, obra do Criador. Fiz amizade com aquele menino e eu comecei a adotei. Eu digo, esse menino não pede mais nada a ninguém. Falei com a mãe dele, não deixa eu pedir tudo o que ele precisar. Me telefona ou fala comigo, que eu venho buscar, que eu venho trazer. Não quero que ele pede mais nada a ninguém. E assim ficamos alguns tempos. Eu viajava quando chegava da África ou de qualquer outro lugar, de centro que fazia, algum festival, eu sempre trazia presente para ele, botava no carro e entregava para ele. E lá uma certa vez, eu cheguei com um presente no carro e fui lá tomar um café e disse: olha lá, tem um negócio para você lá no carro, pega lá. Ele disse: o que é? Eu digo: é um presente que eu trouxe para você, eu não vou dizer o que é, você vai lá e pega e veja. Ele disse: não, eu não quero presente seu, hoje eu não quero presente seu. Mas por que você não quer presente meu? Não, porque eu não quero. Eu só vou aceitar o seu presente se você aceitar o meu. Olha, que você não tem condição, eu que te dou, como é que você tem condição de me dar presente? Mas eu tenho um presente todo especial para te dar. Opa, presente especial? Que presente especial é esse? Ele disse: é o mapa de um tesouro. E um tesouro muito rico. E o tesouro? Opa, tesouro é comigo mesmo. Você vai aceitar? Vou. Ele foi correndo lá no quarto, voltou com o envelope pardo na mão. E dentro do envelope, presente em envelope, ele com o envelope pardo na mão e disse: aqui está meu presente. Me dá. Ele disse: não. Aperta a minha mão primeiro e diz que você vai correr atrás desse tesouro. Eu digo: agora, tesouro agora, aperta. Então fala: eu vou atrás desse tesouro. Fala outra vez: eu vou atrás desse tesouro. Então tá bom, então pode abrir. Eu abri o envelope, tirei, era um convite. Aquele convite era: seja bem-vindo. Hoje na nossa igreja está pregando uma das maiores ex-feiticeiras de Porto Alegre, Otília Pontes, esposa do general Luiz Pontes, que foi meu professor. Eu digo: o que é isso? Eu não estou entendendo. Ele disse: não, é o tesouro aqui. Ela hoje, lá onde você for, nós formos, tem uma benção. Aí eles vão dizer para você onde está o tesouro. Só vai dizer só para você. Mas eu nunca vou à igreja, eu não gosto de negócio de igreja, isso é conversa fiada, eu prefiro estar na minha. Não, você falou que prometeu que ia. Então bom, mas no meu carro eu não vou, porque o meu carro é cruzado, não dá para ir, porque meu carro não carrega crente. Então, o que aconteceu? O carro bateu, eu falei com ele: não se preocupa, lá na garagem tem um carro, lá no meu prédio tem um carro, deixei melhor do que
compra e dá para o dono. E o que acontece? Ele disse, não. Eu falei, não dá mais para ir para a igreja. Agora o carro bateu. Ele disse, não senhor, nós vamos pegar um táxi e vamos para a igreja. E eu disse para ele, você tem dinheiro para pagar táxi? Ele disse, eu não tenho, mas você tem, você não é meu tutor? Tudo bem. Pegamos um táxi e fomos. Quando chegamos em cima da ponte de Cascadura para atravessar, o que aconteceu? O táxi bateu. Saímos do carro, do táxi, ele disse, eu falei para ele, vamos voltar, vamos para casa. Não dá para ir mais. Ele disse, não, nós não vamos pagar o táxi mesmo, vamos pegar outro. E pegamos outro táxi e fomos embora. Quando passamos em frente à igreja das Assembleias de Deus de Madureira, que não era, a igreja de Madureira é agora, no meu tempo não era. No meu tempo ali era um centro espírita, era um terreiro. Quando passamos em frente, o táxi perdeu a direção, bateu no muro da Central do Brasil. Se arrebentou. Nós saímos do carro e digo, agora vamos voltar, moço. Agora não dá mais. É o terceiro acidente. Agora não dá mais. Vamos voltar porque é bom para nós. Ele disse, não, vamos pegar outro táxi e vamos para a igreja. Nós vamos à igreja. Como eu já estava à mercê dele, pegamos outro táxi e fomos embora. Quando chegamos no outro subúrbio ali, que Oswaldo Cruz, o Bento Ribeiro, se eu não me engano, foi outra batida. Já viemos para o quarto. E apanhamos outro táxi. Fomos embora. Chegamos mais um subúrbio à frente, chamado Olinda. Outro acidente. Não, antes de Olinda, perdão. Olinda foi outro acidente. Olinda foi o quinto acidente. Quando passamos em frente ao cemitério de Ricardo de Albuquerque, o táxi que estava perdeu a direção, bateu no portão do cemitério, era um portão de madeira, e nós entramos, caímos lá dentro do cemitério, carro, eu, ele, todo mundo. Eu sujei um pouco de terra do cemitério e ele também, ele levantou, todo bambeando, e segurou na minha correia atrás e disse, nós vamos à igreja. Queira diabo ou não queira diabo, se você vai, a igreja vai, porque hoje é o dia da sua salvação. E o diabo não quer que você vá à igreja, mas você vai à igreja. Nem que a gente chega lá morra, a última coisa que nós vamos fazer é cair lá morto. Você vai morrer dentro da igreja, vai. Vamos para lá. E eu digo, rapaz, não dá mais, olha, eu estou todo sujo. Depois de volta aí, vem aí, eu venho. Não, nós vamos é hoje, agora. E ele cambaleando, mas segurado na minha correia. E passou um táxi lá, parou lá, eu acho que até de susto, no cemitério, e apanhou-me, entramos no táxi, me leva até Mesquita, na igreja de Mesquita. E assim aconteceu. Ele pegou o táxi, aquele carro pegou e foi embora. Quando chegamos na estação de Mesquita, na praça de Mesquita, aquele táxi não tinha outro lugar para parar, tinha um caminhão parado, ele entrou debaixo da carroceria do caminhão, foi bater lá no diferencial, lá na frente. O carro que nós estávamos virou uma lata de sardinha. Do meu lado não aconteceu nada. Do lado do motorista não aconteceu nada, só o lado que estava o garoto. Quando junta o carioca é muito solidário, né? Juntou todo mundo e puxa ferro dali, lata daqui, eu saí, o motorista saiu, e eu disse, puxa vida, o menino morreu dessa, estava amassado, o menino morreu. Ele gritou lá de dentro, ainda não morri não, tira daqui. E juntamos todo mundo e tira ele lá, ele sai cambaleando, segurando a minha corrida, nós vamos à igreja, custe o que custar, nós vamos à igreja. Eu digo, rapaz, não dá mais, eu vou te levar para o hospital, dá um jeito. Não, eu estou bom. Queira diabo ou não queira diabo, nós vamos para a igreja. E resultado, paramos debaixo de um poste de luz, discutindo, juntou gente ali. Eu parei ali com ele, tentando animar ele para voltar, para não ir para a igreja, mas ele estava agarrado aqui na minha correia. Não, nós vamos à igreja. Aí, de repente, parou um carro. Se eu não me engano, foi um Buick, acho que foi um Buicão preto. Parou e saiu um homem lá de manga de camisa e de gravata. O que estava arrumando aí? O que está acontecendo aí? Eu digo, nada, está acontecendo nada. É que esse menino aqui quer me levar à igreja. Nós já tivemos 7 acidentes
não dá mais para ir não, ele está todo machucado, eu estou todo sujo, e eu vou levar ele para o hospital. Não, senhor. Entra lá no meu carro, nós vamos à igreja. Aquele homem era um pastor. Nós entramos no carro, ele ficou para trás, o menino entrou do lado, segurando minha camisa aqui. Eu disse, vai fugir. Não. Nós entramos no carro, aquele pastor parou e olhou para cima, olhou para o lado, olhou para o outro lado, olhou para trás e disse alguma coisa. Ele, o que esse cara estava falando ali? Ah, tá bom. Quando ele chegou, não entrou no carro, não. Bateu em cima do teto do carro. Blá! Queira diabo ou não queira diabo, que o homem vai à igreja, vai. Se o diabo pintar, eu passo por cima dele com o meu carro. Diabo, bate no meu carro agora, porque você vai ver quem sou eu. Eu fico arrepiado. Eu disse, ele vai levar uma cacetada que não sabe nem de onde veio. E ele entrou no carro e saiu. Vem, diabo, bate agora, diabo. Bate no meu carro. Você não é brabo? Eu disse, esse cara está desafiando, mas... Quando dei fé, nós estávamos chegando na porta da igreja. Ele abriu a porta do carro, a faixa estava na frente da igreja. Entre, você é um convidado de honra. Hoje, você tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para você hoje. Entra, nosso convidado. Eu disse, será que é para mim ou é para todo mundo? E aquele pastor saiu do meu lado, o menino ainda agarrado na minha correia, nós andamos assim de lado. Quando chegou mais ou menos era perto dos bancos ali, meninos juntaram o menino lá, sumiram com o menino para lá e me levaram para lá para frente. Sumiram com o menino e o rapaz para lá. E me sentaram lá na frente, logo no coral. Eu já entrei no coro assim que cheguei na igreja. O menino chegou lá, com o pessoal segurando ele, disse, dá licença. E ele pediu uma corista daquela para levantar, ela levantou uma soprando na frente, e me botou no lugar dela, e ela ficou em pé na parede, e eu fiquei no lugar do coral ali. Eles subiram com o menino, foram embora. Levaram o menino para o hospital, e eu fiquei ali sentado. E eu olhava para trás, via aqueles homens bonitos, de gravata, lindo, né? Hoje não tem mais, hoje é todo mundo de bermuda, mascando chiclete, é tudo uma bagunçada só nas igrejas, acabou o respeito. Então, aqueles homens bonitos, de gravata, terno, azul marinho, laço borboleta, uma coisa linda. Eu olhava aquelas mulheres bonitas, daqueles uniformes bonitos, tudo lindo, eu disse que diabo não entra no céu, eu já estou no céu, esses caras são tudo anjo. E se é anjo, essas mulheres são anjos, tudo anjo. Disse que o diabo não vai, eu estou aqui. E tornava a olhar para trás aquelas mulheres cheirosas, aqueles homens cheirosos, homens bonitos, semblante alegre, todo mundo semblante alegre, sorrindo. Mas não estava sorrindo para mim, não, eles estavam sorrindo espontaneamente. E eu ali sentado, todo sujo que se ia cemitério, a minha menor unha tinha 14 centímetros, menor unha tinha 14 centímetros, era enrolada. E eu todo sujo no cemitério. Eu penso, não é de mim, eles não estão rindo de mim, não, eles são anjos, estão, sei lá o que eu estou fazendo aqui, eu vou embora. E aquela mulher começou a falar de Jesus, começou a pregar Jesus, a falar de Jesus. Lembro como se fosse hoje, ela falava sobre no Apocalipse, no capítulo 22, se eu não me engano, o verso 13 em diante. Ela dizia, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. E quem quiser entrar pela porta, tem que lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas ficarão de fora feiticeiro, idólatra, mentirosos, assassinos. Esses não entrarão no reino do céu. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou tudo o que ela está falando aí. Sou assassino, sou mentiroso, sou feiticeiro, sou tudo que ela está falando aí. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora daqui. E ela está falando justamente sobre a Bíblia, falando sobre Jesus. E eu disse, no meu pensamento, eu digo, eu não vou entrar, eu sou feiticeiro, sou mentiroso, sou macumbeiro, vou fazer aquilo.
e ela parece que ouviu o que eu falei, o pensamento, transição de pensamento. Ela disse lá para você: pode dar uma esperança, lava sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à entrada no céu. Eu digo: vestidura, eu vou tirar minha roupa aqui para lavar em sangue. Mas aí um dos meus guias chegou no meu ouvido e disse: vai embora daí. Ele já viu naturalmente que o coração já estava amolecendo. Vai embora daí. Eu digo: vou embora. Eu só pensei em ir embora dali. Eu disse: mas como eu vou embora daqui? Falei com o guia, ele disse: dá tiro aqui dentro, corre todo mundo, você sai no meio deles. Eu digo: é uma boa ideia. Eu estava com um parabelo na cintura, aqui na frente, e ele disse: eu vou dar tiro aqui dentro, vai correr crente para tudo quanto é lado aqui, eu saio no meio e vou embora. Só pensei, ela bateu em cima do púlpito lá e disse: você é homem lá, bravo lá, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus, você não vai sair daí. Ué, ela não me conhece, mas também tiro também não dei. Pois eu pensei, aí disse que se a gente fumar dentro da igreja, os crentes botam a gente para fora. Eu vou acender um cigarrinho e eles vão me botar para fora. E aí eu saio numa boa, né? Aí, assim, pensei em acender o cigarro, ela bateu no púlpito. Lugar de fazer isso é lá fora, de fumar é lá fora, aqui dentro da igreja, mas você não vai, porque em nome de Jesus você está amarrado. Quem é essa mulher para me amarrar? Homem não me amarra, mulher que vai me amarrar. Em nome de Jesus você está amarrado. Eu vou mostrar para ela que eu estou amarrado mesmo. Eu vou mostrar para ela quem sou eu. Talvez ela não me conheça. E a tornou e fala: você está amarrado no nome de Jesus. Eu digo: eu não conheço esse nome de Jesus. Me amarrar. Botei a mão na cabeça, chamei meu guia. E ele disse para mim: fuja você, fuja daí. Mas eu estou amarrado. Ele disse: eu também estou. Não, ela gritou lá: o seu guia também está amarrado em nome de Jesus. Eu disse: quem é ela para amarrar esse meu guia? Quem é? Quem é essa mulher para amarrar meu guia? Eu disse: quer ver uma coisa? Botei a mão na cabeça, chamei por ele. Quando chamei, ele disse: fuge você que eu estou amarrado. Eu digo: você está amarrado? Olhei para baixo, ele estava amarrado no banco, deitado como um cachorro. Eu digo: me tira daqui. Ele disse: não dá, sai você. Depois eu saio. Eu também não saía. Aí ele disse para mim: chama os dois fortes lá, Exu Giramundo e Exu Treme-Terra. Eu botei a mão nas pernas e chamei Exu Treme-Terra e Exu Giramundo. E de repente eu olhei para a porta da igreja para frente, estava entrando aqueles dois massa bruta. Chegava a pesar, a terra chegava a tremer. Eu disse: agora eu quero ver essa mulher com esse Jesus dela, ver se vai amarrar, vai segurar esses dois aí. Agora o fogo vai queimar aqui dentro. Eu vou manifestar e nós vamos mostrar quem somos nós. E veio entrando aqueles massa bruta. Quando chegou a distância mais ou menos da terceira fileira de banco, um anjo magrinho desceu do céu com a espada na mão, desceu do teto da igreja com a espada na mão e botou assim: disse: aqui também vocês não passam. E eles caíram deitados e ele botou o pé em cima dos dois: não passa. E eu digo: um anjo magrinho desse amarrado, dois bichos fortes desse, esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é forte mesmo. Amarrou meu guia, que é um dos maiores. Amarra Giramundo e Treme-Terra. Segura um magrinho. Esse Jesus é bom. Esse Jesus é bom. E ela começou a falar: se você quiser hoje lavar sua vestidura no sangue do Cordeiro, lave, para que tenha direito à entrada no reino do céu, na glória. Feiticeiro, idólatra, mentirosos, ladrão, assassino, não entra no reino do céu. Mas você tem uma esperança. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você quer fazer isso? Você quer se livrar hoje? Hoje é seu dia. Ela não olhava para mim. Hoje é seu dia. Larga a sua macumbaria, larga a sua idolatria. Está vendo a força que meu Jesus tem? Meu Jesus é o maior guia do universo. Meu Jesus é a força, meu Jesus é poder, meu Jesus é a rocha. E eu me senti como um passarinho na mão de uma criança traquina. Quando ela começou a falar, eu levantei as mãos, fui lá na frente. Me rendi
a ela. Tirei minha arma, joguei no chão e me rendi a ela. A igreja toda ficou de pé, o coral onde eu estava sentado começaram a cantar. Eu avisto uma terra feliz, aonde irei, para onde morar. Eu avisto uma terra feliz, para onde irei morar. E ela desceu do... Só eu que converti naquele dia. Ela desceu do púlpito, me deu um abraço, disse: eu só vim aqui fazer essa obra. Eu sou o teu Deus. Mulher sendo meu Deus. Eu era machista. E quando ela me abraçou e a igreja cantando, aquela alegria que todo mundo conhecia, eu tinha centro na Baixada Fluminense e todo mundo sabia quem era eu ali. E foi uma festa, até gente fora estava chegando na igreja para me ver. De repente o menino chegou com o braço da tipóia, todo cheio de espaladrapo. E entrando, eu estava lá na frente, todo mundo. E ele chegou perto de lado e disse: o que aconteceu? Eu disse: não aconteceu nada. Você está bem? Eu estou, mas eu não aconteceu nada. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele deu 2 passos atrás e disse: você não é mais meu amigo. Deixou de ser meu amigo hoje. Eu disse: mas não é mais meu amigo. Pulou no meu pescoço, abraçou-me, beijou-me e disse: você hoje é meu irmão. Aleluia. Não está lá cheia sobre o Você hoje é meu irmão. Abraçou-me e foi uma festa na igreja. Todo mundo queria me abraçar, queria botar a mão em mim para saber. E ali iniciou o meu ministério. E depois que houve essa festa da igreja, a festança de muita alegria, porque todos me conheciam e sabiam quem era eu, e o menino já tinha chegado, tinha falado comigo. Aí então nós pegamos um táxi e viemos embora. Mas na minha saída da igreja, logo a primeira coisa que eu senti de fazer foi tirar meu cigarro, meu isqueiro, joguei tudo no bueiro da porta da igreja. Eu era um novo homem. Eu queria ser um homem novo e sair dali renovado, completamente nascido de novo. Peguei o menino, deixei em casa de táxi, peguei meu carro que estava na casa dele e fui embora. Quando cheguei em casa, minha mãe estava orando, joelhada orando. E ela tinha mania, toda vez que chegar em casa era um sofrimento para ela. Judiava, moralmente, fisicamente, atacava. E naquela noite, eu cheguei e fiquei parado atrás dela. E ela continuou orando. Quando ela abriu os olhos que me viu, ela levantou e disse: você hoje está com um semblante bonito? Eu falei: não, eu sempre fui bonito, a senhora que nunca reparou. Eu disse: o que aconteceu? Não aconteceu nada, está tudo a mesma coisa, tudo certo. Eu disse: não, aconteceu qualquer coisa. Não aconteceu nada, mamãe, nada disso aconteceu. Pode falar. Mamãe, eu fui na igreja. E daí? Eu aceitei Jesus. Ela me abraçou e disse: eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Eu tenho certeza que meu Redentor vive. E me abraçou e fomos. Eu para deitar, para dormir, eu tinha de aquele tempo, não dormia, eu tinha de tomar algumas doses de uísque, os cachaças que eu tivesse, para poder descansar um pouco. Naquela noite, eu fui dormir no quarto do meu irmão. Você vai dormir aí? Falou: sim, senhora. Vai pro quarto do seu irmão. E naquela noite fui dormir no quarto do meu irmão. Deitei. E o diabo começou a querer me tirar o sono. Eu digo: Satanás, você está repreendido, como a mulher falou, você está repreendido no nome de Jesus, que aquela mulher falou. Você está repreendido, não vai me atacar. Aí deitei e dormi. Eu tinha mania de levantar 5 horas da manhã para ir para a beira da praia, para fazer meus disparos, fazer meu ritual. Eu ia sempre com a garrafa de uísque, com a garrafa de cachaça, para tomar na beira da praia, 5 horas da manhã. Naquele dia eu não fui. Eu acordei com a mamãe batendo na porta. Era quase 10 horas do dia. Eu nunca tinha acordado naquela hora. O que foi? Mamãe pensou que eu tinha morrido lá. Não, estou dormindo. Nunca dormi tão bem. Sabe, meu Redentor vive, creia somente.
Eu criei. Vim para minha casa, morava na rua Francisco Muratório, 14, apartamento S102, em Santa Teresa, onde passa ao ponto do bondinho de Santa Teresa, era na porta do meu prédio. Eu morava ali com uma mulher. Fui para casa, peguei todas as bebidas que eu tinha, joguei tudo na banheira, abri a banheira. Diabo, é tudo seu, leva. Todas as minhas coisas que eu tinha, devolvi tudo. Devolvi todo o meu terreiro para a Liga Umbandista, toda. Peguei um apartamento que eu tinha no Ferro Bote, aqui em Santo, dei para uma instituição de caridade, um orfanato presbiteriano lá de Jacarepaguá. O dinheiro que eu tinha, peguei, dei o cheque em branco. Mamãe deu para a Liga dos Cegos, na 24 de maio, no Rio de Janeiro. Eu vim para Jesus, somente para o público. Eu fui no quartel-general, que ainda era o ministro, falar com o ministro, Marechal Lott, que eu não queria mais ser militar, eu ia largar. Ele me chamou de doido, me chamou de louco. Você tem boa vida aqui, você tem carreira, você não vai sair não, fica aí. Eu digo, não, mas eu não quero mais. Eu quero servir um só Senhor. E esse um só Senhor é Jesus. Você agora se meteu nesse negócio de crente também, você pode ser crente aqui dentro, mas eu não podia, porque eu trabalhava no meu QI era um QI de segurança, era um QI de secreta. E eu não podia mais. E fui para cima da saída ali, já inclinado, que eu não queria dar minha baixa. Fui para cima da ponte, aí o governador, joguei tudo fora. Joguei arma, eu tinha um Cimite Oeste no cabo de madrepérola, joguei fora. Tirei os colares de 7 linhas que tinha no pescoço, joguei fora. Joguei tudo fora. Eu vim para Jesus com a roupa do corpo. Crendo, com fé, arraigado de que o Redentor de minha mãe vive, e vive até hoje. Vim sem nada. E uma vez, para um teste, eu em casa, estava deitado, na casa de mamãe, veio uma voz, um anjo, e disse, levanta, eu tenho uma obra para você. Eu tenho uma missão para você. Antigamente eu tinha a missão do homem, né? Mas esse dia foi um anjo que falou no meu ouvido, levanta, eu tenho uma missão para você. Eu levantei, peguei minha malinha, não tinha nada, eu tinha um terno que o meu primo tinha comprado para mim, um sapatinho que estava meio apertado no pé, e botei na mala. Mamãe disse, o que você vai? Eu digo, mamãe, tem uma missão para mim, eu vou sair por aí. Eu não sei aonde. Mas você sai sem saber onde? Eu digo, o anjo falou comigo, Deus falou comigo, eu vou sair. Peguei a mala, saí, mamãe, sem dinheiro, sem nada. Fui, digo, então, primeiro ônibus que passei eu vou pegar. O Senhor me mostra o primeiro ônibus, e dele ter lugar. Quando cheguei aqui na Praça Mauá, a rodoviária era ali antigamente, no Rio de Janeiro. Cheguei na Praça Mauá, estava saindo um ônibus. E eles não param perto da rodoviária. Não pode parar, é proibido. Eu estava na saída do Cais do Porto, fiz sinal, ele parou. Digo, é esse mesmo. Quando ele parou, eu entrei. Entrei, o motorista, cadê sua passagem? Eu digo, eu não tenho passagem. Se eu não tenho passagem, por quê? Porque eu não pago. O meu pai é o dono da empresa. Ah, você é filho do Camilo Collor? Não, sou filho do Camilo Collor. O Camilo Collor também é filho do meu pai. Mas quem é seu pai, afinal de contas? Meu pai é que arrumou o lugar para mim, que fez você parar e coisa. Eu não tenho passagem, não. Você não está falando coisa com coisa. Você vai pagar dinheiro? Eu digo, eu não tenho dinheiro também. Então fala que é seu pai. Meu pai é Jesus Cristo, é Deus. É Jesus que preparou esse lugar para mim, mandou você parar. E senta ali, e só tinha um lugar vago. Era o meu. Eu disse, cadê o lugar vago? Eu disse, está vendo? Só tem um, é o meu, que Jesus parou. Aquele ali é meu. Jesus estava sentado dele, vai me dar um lugar. Eu sentei ali e vim embora. E aquele, atrás do motorista. Então, assim, eu vim falando de Jesus com ele. Ele estava desviado há 16 anos da igreja. Eu vim falando de Jesus. E ele disse, como eu parei esse ônibus, porque Jesus te ama.
Você sem querer está fazendo a obra de Deus. Você está parando o ônibus porque Jesus mandou. Você está obedecendo a Jesus. Mas eu sou desviado. Não, você era desviado até agora. Agora em diante você não é mais desviado. Jesus está me dizendo aqui que você já voltou para Ele. Aquele homem voltou para Jesus. E nós tocamos embora. Quando chegamos perto de Campos, entre Campos e Macaé, eu disse, o anjo disse, manda parar aí. Eu falei para o motorista, para aí, meu irmão. Eu vou saltar aqui. Aqui que não tem lugar para você, vai saltar para quê? Porque não tem casa, não tem nada, vamos até mais à frente. Ali na frente tem o posto de gasolina, salta lá no posto, descansa no posto. E amanhã, com o dia, o senhor procura o que o senhor quer procurar. Digo, não, eu vou saltar aqui. Meu pai mandou eu saltar aqui. E saltei, ele abriu a porta, faz o que o senhor quiser. Que Deus te abençoe, diga, o senhor também. Ele foi crente, foi até subir no Índia. E eu atravessei, estava muito escuro, eu estava do outro lado da pista. Botei a mala no meio da perna para não perder a malinha, que era a minha roupinha que estava ali. Não vi mais nada, tudo escuro. Eu digo, agora, o que eu faço? Bom, o senhor é que sabe. De repente eu vi uma mão de fogo lá do outro lado da pista apontando. Eu atravessei, entrei debaixo daquela mão e disse, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. E o Senhor mandou que eu entrasse num caminhozinho, estradinha de escorrega Lavaiú. Eu entrei ali com a minha mala, tirei o sapato que estava apertando, fui descalço. Isso já era bem alta noite. Fui embora, naquele caminhozinho. Quando cheguei quase 5 horas da manhã, por aí afora, eu estava no topo de uma cidade e avistei lá embaixo uma cidade. E ali parei, Senhor, estou à sua disposição. O Senhor disse, entra ali e vai falar do meu amor. Entra ali e vai falar do meu amor, pregar a palavra. Sim, Senhor, o Senhor mandou. Desci, tinha um riacho, lavei o pé no riacho, calcei o sapato, com a minha mala na mão, a Bíblia embaixo do braço, calça arregaçada, comecei a bater de porta em porta. Ninguém queria saber de Jesus. Ninguém queria saber de Jesus. Batiam a porta na minha cara, não falava, ninguém falava comigo. Eu disse, aonde eu vou dormir essa noite? Olhei no pasto, lá no meio do pasto, tinha uma árvore copuda, uma árvore grande. Eu digo, eu vou ficar lá. E acabei de falar, de noite, ninguém queria me atender, ninguém queria me ouvir. Eu subi para lá, botei a mala como travesseiro e deitei, dormi. De manhã deixei a mala lá, voltei novamente com a Bíblia embaixo do braço e de porta em porta, Ninguém, que isso foi 3 dias pregando ali. Ninguém queria saber de Jesus. No fim de 3 dias, eu subi para dormir. Já não tinha café, não tinha tomado café, estava sem comer nada, não tinha dinheiro para comprar pão, nem uma banana. Ninguém me dava nada. Eu subi, deitei, olhando para cima. Quando estava olhando para cima, eu vi que veio uma águia grande. Pousou eu estava aqui assim, ela pousou no galho que eu estava. Quando pousou, ela se materializou, transformou-se numa pessoa, num demônio. E esse demônio disse para mim, tá vendo o que você está arrumando? Você era rico, cheio de dinheiro, tinha tudo, agora está aí igual doido, igual bobo aí no meio do mato. O que seu Jesus está te dando? Está aí, seu Jesus está te dando isso aí, ó. Você comeu? Comeu nada, nem comeu nada, não bebeu nada. Está aí no meio do mato igual bicho, igual animal. Joga essa Bíblia fora, joga esse livro preto fora. E vamos embora, eu vou arrumar uma condução para te levar embora, para você começar tudo de novo. Vamos, eu vou te dar tudo outra vez. Eu, na fraqueza da fome, a gente começa a pensar. Eu comecei, ele começou a botar na minha cabeça. Eu falei, mesmo, ele se mata sozinho, ninguém quer me ouvir, ninguém quer ouvir Jesus. Aí eu vi, me deu aquela revolta, aquela força. Eu repreendi, Satanás, eu não tenho mais nada com você. Eu morro de fome, morro aqui, mas eu não te acompanho mais. Vai embora. E ele foi. O Eduardo foi embora.
Eu joelhei para agradecer a Deus pela vitória de Ele ter me deixado. Quando eu joelhei e agradeci a Deus, eu vi o céu aberto, o céu se abrindo como se fosse uma comporta. Abriu aquela comporta e do céu desceram 2 anjos. Um com um lençol na mão, com uma toalha na mão, enrolada, e o outro do lado segurando outra ponta. Eu vi quando eles abriram e saíram do céu. Eu vi, desceram, foram aonde eu estava deitado, botaram a toalha. Abriram, e eu estava mais à frente, fora da árvore, olhando para cima. Um veio e botou a mão no meu ombro e disse: levanta, varão. O Senhor mandou te alimentar. E alimentar. Eu levantei, meio fraquinho de fome. Olhei na toalha, tinha tudo que eu queria comer. Comida, muita comida. Para mim era uma visão. Comi. Depois o outro que estava lá mais adiante, botou a mão no meu ombro e disse: está alimentado, varão? Estou, sim, senhor. Era um pouquinho assim, passou na camisa, provar que isso aqui não é visão. Juntaram tudo, fecharam. Eu comecei a olhar para cima e agradecer, e chorar e agradecer a Deus. Eu vi o céu aberto, eles entrando no céu, e vi o trono do Senhor. E lá de cima uma mão tão poderosa fez assim para mim. Eu comi comida que veio do céu. Fui alimentado pelo Senhor, fui alimentado por Deus. Deus me alimentou. Eu fui para debaixo daquela árvore. Depois de orar, chorar, alimentado, e olhei a cabeça, realmente estava suja de comida. Deitei e dormi. Ah, que sono gostoso, barriguinha cheia. De manhã saí, pregando a palavra. Ninguém queria me ouvir. Não, eu vou continuar. Até que bati na porta, numa janela, numa porta, de uma pessoa. Essa pessoa abriu a janela, olhou para mim e disse: o que o senhor quer? Eu digo: eu estou falando de Jesus, o Salvador. Um momento. Fechou a janela. De repente passou um menino perto de mim, igual um corisco, correndo. Eu fiquei olhando, ele subiu lá para dentro do canavial, que ali era só colônia de corte de cana, só a plantação de cana. Só tinha gente ruim ali. E passou aquele menino correndo perto de mim, eu digo: foi esse menino. Quando eu olhei lá para o corte de cana, para cima do pasto, veio descendo um cara com o menino atrás e ele correndo com a foice nas costas. Caminhando. Correndo, chegou perto de mim, botou a foice quase em cima do meu dedão do dedo. Pum! Bateu a foice e disse: o que você quer? Digo: Senhor, eu estou falando de Jesus. Em primeiro lugar, o que você quer? Eu falei: você não. Dobra a sua língua. Senhor. Você não está falando com qualquer um, você está falando com o Filho de Deus. Ele: qual foi? O que você quer? Você quer? Não. O Senhor quer. E daí? E daí? Eu estou falando de Jesus. Jesus é poderoso. Ele me salvou. E quer salvar você e sua família. Eu não creio nesse negócio. Mas ele é poderoso. Isso é poderoso mesmo? É poderoso. Espera aí. Abriu a porta. Sobe aqui. Aí eu entrei. Ele com a foice na mão. Disse: olha, passa a mão aqui. Eu passei a mão no corte da foice. Tá bolado? Faço, senhor. Essa foice já cortou o pescoço de 2 missionários. Você vai ser o terceiro. Ali está minha sogra, dona Filomena, se fosse agora. Está ali minha sogra paralítica, faz todas as necessidades na cama. Minha mulher está cansada, eu não aguento mais, eu ganho pouco, não posso comprar remédio, ela está ali. Todos vieram aqui, os missionários vieram aqui e não fizeram nada. E o Senhor disse que o seu Deus é poderoso. Quem sabe o seu Deus pode curar lá? Ou curar, ou matar, o que eles fizeram, tudo. Matar vai me aliviar, e se curar vai me ajudar. Eu disse: é prova de fogo. E ele disse: olha, o senhor pode entrar, fica aí o tempo que o senhor quiser. Se ela estiver curada ou morta, o senhor pode sair. Mas se não acontecer nada disso, o senhor vai ser o terceiro missionário a perder a cabeça. Tá bom.
Entrei e falei com Deus: Senhor, o senhor me quer com cabeça ou sem cabeça? Agora é com o senhor aí, o senhor me quer sem cabeça? Se vier com cabeça, vamos curar essa mulher, vamos matar. Eu ajoelhei perto dela, comecei a falar de Jesus. Falar de Jesus, não estava orando, eu estava falando do amor de Deus. Falando com ela com o amor de Deus, que o amor, falando que Jesus era bom, que Jesus era poderoso, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ressuscitava, que batizava com o Espírito Santo. Era só o que eu sabia falar. E falando com ela, de repente ela levantou da cama. Levantou da cama, sentou na cama, me olhou e saiu depressa, andando com as próprias pernas. Foi lá na cozinha, andando normal, perguntando: Maria, tem alguma coisa de comer aí? A velha já estava boa. E eu continuei lá, de olhos fechados, orando, glorificando a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é isso. Foi minhas primeiras experiências e aquilo pegou fogo. Aí ele chegou para onde eu estava e disse: faz favor, senhor missionário, a Maria está fazendo um café gostoso para o senhor. O senhor está 4 dias ali no mato, na arra que ela lá, e nós já estávamos preocupados com o senhor. O padre já preparou os homens para dar uma costa para o senhor e botar o senhor lá na rodoviária Pau. E ele vai mandar dar uma costa no senhor. Mas tem uma coisa: Deus curou a dona Filomena, não curou? Curou. Pois é. O senhor vai descer ali no colo, vai se lavar, está se vendo que o senhor está cansado, e a Maria está fazendo um cafezinho para nós. E eu fui lá, lavei, ele me segurou por aqui e disse: ó, se o padre vir aqui para te bater, ele é que vai perder o pescoço. E os homens, esse homem era valente, era o mais respeitado lá da cidade, como Deus faz as coisas. Se ele vir aqui, ele que vai apanhar, porque o Deus dele é um mentiroso, nunca fez nada para mim. O senhor não. O senhor pode, vai tomar seu café, vai deitar naquele quartinho ali, vai descansar, então vai ficar o tempo que o senhor quiser aqui. Lá tomei o café, deitei. Estava cansado, dormindo só no chão, deitei numa caminha de palha, não sei se vocês conhecem, um colchãozinho feito de palha de milho, com os sabor, de vez em quando espetava a costela. Deitei ali, peguei no sono. Acordei de um pouco. Estou escutando um barulho, uma falatão, fala daqui, parece que muita gente. E eu olhei pelo um buraco da parede, cara, essas paredes, estou vendo uma porção de gente lá de fora. E ele pé na porta: não se preocupa, o homem de Deus está dormindo. Assim que ele levantar, Deus dele vai curar todo mundo. Fica todo mundo tranquilo. Assim, não faça muito barulho para não acordar o homem de Deus. Que o homem de Deus vai acordar, vai curar todo mundo. E aí eu falei: então, esse cara vai me meter? Eu não curo nem a mim. Aí eu fiquei: dessa mãe está roubada. Eu sei quem tenho crido. Aí eu usei minha mãe. Eu sei que meu Redentor vive. E tá, não faça barulho. Faça barulho. Deixa ele dormir, ele vai levantar. Aí levantei com a toalha no pescoço. Levantei com a toalha no pescoço e fui lá dentro, lavei a boca lá na torneira, na bica lá fora. Tomei um golinho de café. Peguei a Bíblia que estava no quarto. Quando cheguei, disse: o homem de Deus acordou, tá aí, ó. Pronto. Tá pronto, vai curar todo mundo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E a irmã do pai estava lá, com a perna aleijada, andava de muleta. Eu olhei: Senhor, tá ruim. É a prova de fogo. O que eu vou fazer, Senhor? Abri a Bíblia, olhei em Jesus Cristo. Porque Deus amou, você não sabia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa. A vida eterna é a salvação. A vida eterna é a fé. A vida eterna é o amor. A vida eterna é a obediência. A vida eterna é aquilo que você tem dentro de você. Aquele espírito maravilhoso que Deus te deu. E você está entregando e empregando esse espírito na feitiçaria, na idolatria, na mentira. E está todo sofrendo enfermidade. É só que eu sabia falar. Para todo mundo só pregava isso.
E vocês vão ver quem é o meu Deus, vocês vão ver quem é meu Deus, vocês vão aprender quem é meu Deus. Aí o homem chegou para ele e disse: pastor, o senhor missionário, fala, aquela senhora que está ali, irmã do padre, vê se Deus faz alguma coisa com ela aí, para a gente ganhar esse padre. Eu já queria ganhar Jesus também. Ah, não se preocupa não, Deus que eu sirvo, ele diz agora: você que está com a perna aleijada, você que está de muleta, joga essa maleta fora e vem aqui na frente. Ela jogou a maleta fora e veio andando normalmente. Foi curada. Uma outra que tinha uma ferida, uma úlcera na perna. Você que tem essa úlcera aí, vem aqui na frente, está curado. Pode passar a mão aqui, não tem mais nada. Passa a mão, não tem mais nada. Jesus já hoje, estou vendo o anjo passar aí, passando a mão de vocês aí. Está curando todo mundo. Todo mundo está curado. E pode todo mundo para casa, todo mundo curado. Deus fez um rebuliço na cidade de Quissamã. Foi um rebuliço. Acabou tudo, e todo mundo queria que eu fosse para casa dele, almoçar, jantar, e tomar banho, vamos lá para casa, tem um quartinho bom para o senhor lá. Não, vou ficar aqui. Que o homem da casa dele: não, o senhor não vai sair daqui não. O senhor vai ficar aqui. E resultado, eu fiquei naquela casa e o padre teve de subir da cidade. O padre subiu, abandonou que queria dar uma costa nele, ele sumiu da cidade, se mandou. Sabe onde nós fizemos a nossa primeira congregação? Na igreja do padre. Quebramos as idolatrias, todo aquele santo velho que estava lá, jogamos tudo fora. E começamos a pregar. E eu era o pastor, sem saber nem onde estava a Bíblia direito. Eu assumi. Fui, preguei ali. Muito tempo, a cidade quase toda se converteram. Todos aqueles cortadores de carne, de cana, se converteram. E deu o dia de eu ir embora, eu digo: agora minha gente, estou indo embora, mas eu vou levar vocês em Campos ou Macaé, não me lembro dessas duas cidades. Eu vou apresentar esse irmão que eu tive na casa dele. É um irmão dinâmico, ele sabe tomar conta de vocês, ele vai me ensinar. Eu vou apresentar ele o pastor daqui da área, e o pastor vai mandar alguém para ajudar ele. Eu fui com ele, não lembro se é Macaé ou Campos, por ali. Eu fui com ele na igreja. Ele disse: o pastor mora ali, ó. Eu conheço o pastor. Você conhece? Conheço, então vamos lá. Bati na casa do pastor, o pastor abriu a porta. A mulher: sim, senhor. Eu digo: senhor, eu sou missionário. Me enchi a boca, eu sou missionário. E estou pregando o evangelho por aqui. E nós temos uma congregaçãozinha ali em Quissamã. E vim trazer esse irmão aqui, que ele está ajudando. O pastor olhou para aquele: esse aí? Ele me chamou e disse: esse homem já cortou a cabeça de 2 missionários. Esse homem é o mais bravo da cidade, meu irmão. O que o senhor foi arrumar para mim? O pastor tremeu na base. Ele: o pastor, ele não quer cortar mais ninguém, não. Ele agora é de Jesus. E ele ouviu e disse: eu agora sou de Jesus, sou salvo em Cristo Jesus, seu pastor. Você tem medo de mim mais não, seu pastor? Aí o que aconteceu? Entreguei o pastor foi tomar conta da igreja. Hoje, Quissamã é uma cidade grande e com uma igreja maravilhosa. Está lá, muito grande. Eu não sei, mais como está aqui, mais de 40 anos que eu não vou para aqui, mais de 30 anos que eu não vou para aquele lado. Mas está uma igreja formosa. Este é o que Deus faz na vida da gente. É só crer, obedecer. Deus sabe cuidar dos seus obreiros. Hoje está difícil, muito difícil, porque nós não estamos com coragem de pregar a verdade. Nós temos medo de pregar a verdade. Falamos só aquilo que agrada, que serve para o nosso bem. Esquecemos de mostrar ao povo o caminho da salvação. Só estamos falando em prosperidade, prosperidade, prosperidade. A prosperidade que Jesus quer é a salvação, é a obediência, é a prosperidade espiritual. É que Jesus quer. Nós hoje estamos perdendo o fim da meada. Quantas pessoas têm saído da igreja sofrendo? Por quê? Por causa de problemas, brigas dentro da igreja, ciúmes dentro da igreja. Por que isso? Vê o que o diabo fez. Eu fui um homem que viajei, fiz cabeça em 25 países. Andei para tudo quanto era lado, fazendo cabeça, preparando cabeça para servir o demônio. Conheço o demônio de cós salteado. Deus me tirou, eu dei tudo que eu tinha para novamente. Eu vim para Jesus com a roupa do corpo.
E nunca pedi nada a ninguém, nunca pedi um tostão a ninguém, nunca cobrei nada para ir na casa de ninguém. Hoje estou fazendo a casa de Deus, casa de oração, casa de negócio. Estou fazendo a casa de Deus, casa de negócio. Em vez de pregar, ficar pregando prosperidade e dando testemunho. Está vendo aí? Levanta a mão aí. O que Deus curou? Deus curou. Isso não interessa. O que interessa é a salvação. E nós não estamos pregando a salvação, pregando prosperidade. Deus quer que você tome o jeito, pastor. Explique a verdade à sua igreja. Tira a máscara. Deixa a máscara cair. A igreja não é lugar de enriquecer. A igreja é lugar de enriquecer espiritualmente. Ah, Paulo falou, digno é obreiro do seu salário. Claro, digno é obreiro do seu salário. O que é salário? É aquilo que dá para você viver com a sua família honestamente. Esse é o salário. O demônio falou para mim. O demônio falou para mim. Eu estava pregando numa igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E quando fui para o hotel, acabei de pregar. Quando cheguei no hotel, que estava deitado, o diabo materializou para mim e falou comigo que ele me dava tudo. Eu dou tudo para você. Te dou um programa onde você quiser. Te dou riqueza, tudo eu te dou de devolvo. Pode ficar com o seu Jesus, prega seu Jesus lá, não tem problema. Mas não fala de mim. Não fala na minha, no que eu sou. Eu sou bonzinho, ele diz que eu sou mau, mas eu sou bonzinho. Essas enfermidades que entra, que hoje sai, amanhã não sai, saiu uma, entra noutra, saiu uma, outra, que eu acabei de falar, o que acontece? Isso tudo é obra do inimigo, que vem trazendo para abater a sua fé. Porque o diabo, geralmente, ele entra onde há contenda, a discórdia. E se nós começarmos a discordar, eu vou dizer isso com muita autoridade, com muito conhecimento. Preste bem atenção. Eu, no meu tempo, que eu era ainda do mundo feiticeiro, do mundo eu ainda sou até hoje, mas que eu era feiticeiro, o que acontece? Eu fui convidado para uma reunião no inferno. E nessa reunião do inferno, eu estava em casa uma certa vez, e chegou na minha porta a bater a campainha. E eu abri, entrou um senhor bonito, de barbucho, bem vestido. Eu disse, sim, senhor, que deseja? Entra. E ele entrou e disse, eu vim te trazer um convite. Tudo bem, qual é o convite? Ele disse para mim, Lúcifer mandou te convidar para uma reunião no inferno. E você tem que ir. Tem coragem de ir? Tem. Por que não tem? E ele disse, então, segura na minha mão. E eu segurei na mão daquela entidade, daquele homem, e nós mergulhamos na profundeza da terra. A terra parece que abriu e nós entramos lá. Para você ver como o diabo tem poder. Aliás, deixa eu retificar. Poder não, força. Que poder só tem um, Deus. O poder está na mão de Deus. Jesus disse, todo poder me foi me dado. Todo, não ficou para ninguém, só para Jesus. Ele tem força. E na força dele, ele faz a nossa alma entrar dentro da área ilusória do inferno. O que acontece? A terra abriu e nós evaporamos no seio da terra. Se foi espírito, não sei. Se foi corpo, não sei. Porque eu fiquei 48 horas, ninguém achou meu corpo. Eu tinha pessoas mais em casa. E ninguém achou meu corpo. Do jeito que eu deixei o relógio, eu sei que é 48 horas. Que tudo o que acontecia comigo, eu parava o relógio. Era um cronômetro que eu tinha. Então, o que acontece? Fui para esta reunião. E nessa reunião, tinha vários demônios sentados. E um dos demônios disse para mim, a sua cadeira é essa aqui. Senta aqui. Literalmente, sua cadeira é essa aqui. E eu sentei naquela cadeira. E nós ficamos ali, esperando. Quando sentei naquela cadeira, um dos demônios veio de lá
Disse, vem cá. Me levou na entrada. E eu passei pela entrada, mostrando grade de um lado, grade do outro e vários espíritos em prisão. Ali. Vários gritavam em prisão. Muitos até me conheciam, que frequentavam meu terreiro. Vários deles gritavam. Eu vi gente de toda a espécie, de todas as profissões, de toda a vida social, de toda a posição social. Vi gente de toda espécie, que eu conhecia e que me conhecia. E gritavam, falavam no meu nome. Ali estavam os espíritos encadeados, esperando o dia do juízo, que disse Jesus no Apocalipse. Abriu-se um livro, abriu-se outro livro, e aquele que não foi escrito no livro da vida não foi entrada no céu. Então ele disse em Apocalipse, o inferno entregará seus mortos, a morte entregará seus mortos, a morte e o mar entregará seus mortos. Então o que acontece? Estavam todos ali aguardando o julgamento de Deus. Que eles não podem ir ao fogo, condenado a queimado uma vez, porque tem que esperar a condenação do homem lá em cima. Não existe condenação sem juiz. E o único juiz que pode fazer isso é Deus. Porque o diabo, ele não é juiz. O diabo não é juiz. O diabo é correligionário do pecado. Preste atenção. O diabo não é juiz. O diabo não julga. O diabo prende, porque ele é correligionário do pecado. Então, o salário do pecado é morte. É cadeia. Cadeia infernal. Então nós vimos aquilo ali. Depois voltamos à sala de reunião. Na sala de reunião, então veio Lúcifer, com o véu preto no rosto, e sentou na cadeira, na primeira cadeira, da cabeceira, e começou-se ali a reunião. Falam, outro mostra a estratégica como atacar o povo, principalmente cristão. Como atacar o cristão, como entrar. Então ele entra nos lares, olha. Como eu estou falando, doença de um, doença do outro, doença do outro, não resolve. Porta fechada para um, porta fechada não resolve. Então o que acontece? Ele entra no lar. A primeira coisa que ele faz é o lanço. Ele lança no casal o anjo da discórdia, que é um demônio, chamado Veludo. Esse é o da discórdia. Você não é feliz, seu marido não é feliz, seus filhos não são felizes, ninguém é feliz, porque ele tem um tal de Exu Veludo, que é o demônio da discórdia, é o que rege a sua vida. Você precisa entender isso. Então, esse demônio trabalha no casal. Eu vou te contar um caso depois. Esse demônio chamado Veludo trabalha no casal, discórdia. E essa discórdia que está trazendo, traz a infelicidade, traz o prejuízo financeiro, traz o prejuízo da saúde. Quer dizer, esse problema de remédio, de saúde, esse é ele que está atuando. O que você precisa fazer? Olhar para Jesus, dizer a Jesus, procurar a Jesus. Jesus disse uma palavra muito interessante que você devia entender isso. Preste atenção. Jesus disse assim, vinde a mim. Olha que convite, não é? Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está vendo? Você está cansado. Oprimido, né? Na tradução de sobrecarregado, outro é oprimido, que é sobrecarregado, deprimido é a minha palavra. Então, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim. Se você for a Jesus, essa subcarregação que está sobre você, esse sobrepeso que está sobre você, o que acontece? Seu sobrepeso, carga do inimigo chamado Veludo. Jesus então aparta, tira fora. Seu lar vai começar a clarear. A sua vida vai começar a clarear. Porque Jesus é luz. Jesus é vida. Jesus não é roxo. Jesus é vida. E vida com abundância. Foi o que ele falou. Ele disse, eu vim, o diabo vem matar, roubar e destruir. E eu vim para dar vida e vida com abundância. Então o que acontece? Esse demônio que trabalha nos lares, do casal, dos filhos, entristece todo mundo. Ninguém é feliz. Precisa de Jesus. E para tirar esse demônio de dentro de casa, só Jesus Cristo. Mais ninguém. Mais ninguém. Ninguém tira. Enquanto houver esse demônio, só você
se jogar nos pés de Jesus, pedir a Ele, aí Ele resolve o problema. Resolve o problema. Mas tem uma coisa. Então, nessa reunião, um disse, eu vou entrar no lar, eu vou entrar na igreja, eu vou entrar em fulano, eu vou entrar em ciclano. Então houve o espírito de prejuízo, que são o espírito, você talvez não entenda, que são da linha dos mulambos. Esses demônios dos mulambos são os andarilhos que andam por aí, o mendigo. Muitas vezes agora com esse negócio de crack, é um demônio mulambo que lança, você vai virar um lixo humano. Misericórdia. Vai virar um lixo humano. Chama-se um demônio chamado linha dos mulambos, dos Exus mulambos. Porque minha filha deu para prostituição, chama-se, muitos chamam de pombogira. Não existe pombogira. Não existe diaba, existe diabo. Não existe pombogira, existe pombogirou, que é uma falange da homossexualidade e das mulheres prostitutas. Chama-se pombogirou. Então o que acontece? Esse demônio diz que entrava nas famílias. E o outro disse, eu vou entrar na igreja. Mas como você vai entrar na igreja? Falou eu. Igreja, todo mundo ali é crente, sei lá. E ele diz, eu vou entrar com a música. Vou entrar com a música e eles vão me louvar, pensando que está louvando o homem lá de cima. E no fim, é tudo meu. Vou entrar no meio da jovem. Com a música eu vou entrar no meio do jovem. Vou acabar com as uniões de juventude dentro da igreja. Infelizmente ele entrou. Tudo isso passou lá. Passou no inferno essa reunião. No fim dessa reunião, esse Lúcifer que disse para mim, disse, olha, a sua cadeira é essa aqui. Quando você vir, está na hora, está perto de você vir para cá. Sua cadeira é essa, você vai ser um dos nossos aqui. Quer dizer, meu espírito, né? Você vai ser um dos nossos. Você não vai ficar encadeado não, porque você já está condenado à diabologia, ao diabo. Você vai ficar aqui. Vai ser um dos nossos. Porque você está fazendo um bom trabalho. Tá bom? Não me interessava nada mais. Para mim, tanto fazia chover para cima como chover para baixo. Eu já era condenado ao inferno. Ninguém dava fé em mim. Minha própria família. Minha irmã era missionária. Chegou a dizer para a mamãe não orar mais por mim, porque eu já estava condenado ao inferno. Eu já era um condenado. Eu já era um demônio. A minha noruinha tinha 25, 30 centímetros, 14 centímetros por aí afora. Meu cabelo era grande. Minha cara era de demônio. Eu já era um demônio. Eu não tinha mais esperança, ninguém tinha esperança. Assim que os pastores que me conheciam a mamãe, que a mamãe sempre foi crente, não tem mais jeito. Esse é um demônio, vai acabar. E eu era um demônio tão esquisito, mal, que uma vez eu cheguei em casa, tinha um culto lá em casa, e eu não suportava o negócio de culto. Falou em crente comigo, não gostava. E quando cheguei naquele culto, o pastor veio de lá com toda a alegria, com todo o gozo, e me abraçou e disse, bem-vindo. Bem-vindo eu sou na minha casa, a casa é minha, a casa da minha mãe. Ele disse, não, bem-vindo ao nosso meio. Disse, hoje vai ouvir a palavra de Deus. Eu parei, a palavra de Deus. Falei com ele, se seu Deus é maior do que o meu, se seu Deus for melhor do que o meu, me vencer. Ele disse, é. Eu tirei a camisa, peguei no porta-luva do meu carro, uma arma. E disse a ele, vamos ver se seu Deus é maior do que o meu. E vim para o pátio da onde estava o culto. Comecei a dar tiro para cima. E dizer, Deus, bota a cara do lado de fora que eu quero estourar seus miolos. E comecei a dar tiro para cima. De repente começou a trovejar, e as nuvens começaram a escurecer e trovejar. E quando eu digo, você faz barulho aí em cima, vem fazer barulho aqui embaixo.
Se não é homem fazer barulho, ele vai fazer aqui embaixo. Aqui eu quero você. E bota a cara numa posição que eu te acerto, bota a cara para ver se eu não te estouro os seus miolos. E o pastor, deitado com a boca no pó, e só dizia assim: Senhor, tem misericórdia, não mate, não mate. Essa vida tem valor ainda para o Senhor. O Senhor vai ver o quanto ele vai servir o Senhor ainda. E ele orava, gritava, batia com a cabeça no chão. E ele intercedendo por mim e eu desacatando a maior autoridade do universo, que era o Senhor. E ele intercedendo, como Jesus fez. E de repente, irmão, deu um tiro para cima. Caiu uma fagulha pequena, como se fosse uma fagulha de cigarro, um fósforo apagado. Você já viu um fósforo apagado? Viu? Já. Caiu do lado direito do carro, do meu carro. Caiu aquela fagulhazinha, deu um estouro, fez uma cratera de 1 metro ou 2 metros de diâmetro, por 2 metros de fundura, 1 metro de diâmetro por 2 metros de fundura. E queimou todo o lado do carro. Eu guardei a arma, fui ver o que era. E pensei, puxa, esse Deus é poderoso. Se essa fagulha caiu no cimento, fez esse estrago todo, se cai na minha cabeça, eu estava morto. Mas Deus ouviu a oração daquele homem. Intercedeu, ele mostrou o poder dele. Ele disse: o meu poder é uma fagulhazinha pequenininha, mas faz um estrago. E você dei mais de 15 tiros, 12 tiros para cima, não houve nada. Nada aconteceu. Deus é bom. Eu botei, fui embora, larguei aquilo para lá, fui embora para cuidar da minha vida. Mas eu vim com a cabeça quente. Aquilo não saía da minha cabeça. Eu vim na estrada dizendo: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Cheguei aqui em São Paulo, fui para o centro, fui lá para dentro do meu camarim, e quando o meu cambono chegou, disse: Painho, gira hoje, vai pegar fogo. Pai, Deus é poderoso. Eu disse: papai, não pode falar isso aqui. O senhor sabe que aqui o poderoso aqui não é Satã? É, rapaz, eu sei que Deus é poderoso. Mas antes disso eu fui pro hotel, não conseguia dormir. Andei a noite toda falando: Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Eu ia deitar, eu tinha de acordar, Deus não me deixou dormir. Enquanto eu não confessei que Ele é poderoso. Ele é poderoso para destruir a obra de Satanás. Ele é poderoso para destruir a obra de feitiçaria. Ele é poderoso para destruir todas as obras maléficas. E é poderoso também para queimar todo o pecado. Preste atenção. Então o que acontece? Aquele homem que eu desacatei, ele intercedeu por mim. E de lá para cá, sei lá, alguma coisa estava acontecendo. Porque Deus é poderoso. E esse Deus que eu prego é poderoso, esse Deus que eu estou falando nele aqui agora, é um Deus que me tirou do inferno. É um Deus que estendeu a mão e me arrancou do inferno. Mostrou o poder dele, que o meu poder, o poder do meu diabo não era nada. Diabo não é nada. Deus sim, Deus é todo poder. Meteu a mão, me arrancou da mão do diabo. A cadeira que era minha, naturalmente está lá vazia. Mas no céu tem uma preparada para mim e para você. O céu é maravilhoso. Então, nós precisamos entender que daqui nada nos pertence. Só o Senhor é Deus. E esse demônio do inferno que falou que entrava nos lares, hoje está entrando, hoje está mistificando. Jesus disse que o diabo, falsos profetas, que é o diabo, né? São homens, mas encarnado, o falso diabo, o diabo encarnado nele, fazendo as obras do diabo. Então, os homens falsos profetas virão, fazendo prodígio, milagres, enganarão muito dos meus escolhidos. Eles vão vir fazendo milagre que vai enganar muito dos meus escolhidos. E hoje está acontecendo, quantas pessoas estão correndo atrás do milagre, correndo atrás da bagunça dos milagres,
Milagre a macumba faz, o diabo faz. Jesus falou isso. Que o falso profeta está fazendo milagres, grandes milagres, enganar muitos nossos. Os milagres estão sendo acontecidos hoje, justamente por causa do dinheiro. Estão vendendo o milagre do Senhor. Enquanto ele disse, dai de graça aquilo que de graça recebeste. E o diabo entrou nisso. O diabo está nesse jogo. E você está me ouvindo nesta hora. Pensa um pouquinho na sua família. Pensa um pouquinho na sua casa. Pensa um pouquinho no seu lar. Você tem o direito de ser feliz. O Senhor Jesus é a alegria da nossa vida. Você tem direito de ser feliz. Procura Jesus. Resolve seu problema. Mas eu não posso porque eu tenho compromisso, como eu preguei. Fiz em Veneza, na Itália. Eu estava fazendo uma campanha e muitos do seminário da paróquia do bispo, estava lá, o bispo de Veneza, estava lá ouvindo, e no dia que encerramos, nós ganhamos algumas freiras para Jesus lá. E o bispo mandou um convite se eu tinha coragem de ir lá tomar um chá. Um vinho com ele. Tem. Vou. Foi eu e meu pastor, o pastor que estava comigo, mais um outro. Fomos em 3 pastores. Cheguei lá, fomos bem recebidos, graças a Deus, sou muito educado. Sentamos lá na mesa, lá batendo papo, na sala, conversando. E ele serviu lá o chá. Mandou servir o chá, então nós começamos a falar. E eu disse para aquele homem, tudo que você está fazendo é inútil. Inútil por quê? Eu digo, porque Jesus é vivo. Ele lhe salva, ele batiza com o Espírito Santo. E o que você está fazendo não vai te dar o céu. Você não vai galgar o céu. Ele disse, baixou a cabeça e disse, eu sei de tudo isso, mas eu tenho um compromisso com Roma. Eu não posso faltar o compromisso. Tá bem, compromisso com Roma é inferno na certa. Compromisso com Jesus é céu. Você escolhe, está no seu direito. E nós andamos trocando umas cartas há alguns tempos. Eu e ele. Morreu, não sei se morreu, já deve ter morrido. Sumiu nunca mais, nós tivemos notícia. Deus tem uma palavra para você. Você que está se sentindo inútil, eu não tenho valor para nada, você tem valor para Deus. Seu filho está na droga, tá. O diabo disse que ia trazer uma droga. Eu cheguei a falar isso há muitos anos, que o diabo ia entrar na juventude, que ia arrasar a juventude. E está aí, está aí. Está aí, quase que 50% da juventude está na droga. Não é só jovem, é jovens e adultos. Tudo na tal da cocaína, do crack, que está uma praga, tanto no mundo todo. Por que isso? O diabo falou que ia entrar e entrou. Mas meu filho era tão bom na igreja. Você não deu exemplo à sua casa. Você não deixou Jesus tomar posse. Você não deixou Jesus entrar. Jesus, Deus lá no céu. Eu vou contar para você uma coisa. Você talvez até vai achar engraçado. Mas lá no céu tem uma porção de caixinha. Chama-se caninho. Caninho, né? Esse caninho onde bota então as caixinhas. Você tem uma caixinha lá. Eu tenho. Todos nós temos. Todo pedido que você faz vai para aquela caixinha. Talvez você diga, minha bênção está demorando, porque a bênção vem na hora de Deus, no momento de Deus. Então ele vai, o anjo bota lá na caixinha. Bota o pedido do fulano lá na caixinha. Bota lá. Um dia ele vai mandar aquela caixinha, o anjo trazer aquela caixinha. E o anjo bota aquela caixinha debaixo do braço e vai embora. Quando chega na porta da sua casa, você está discutindo, você está brigando, você está nervoso, está quebrando tudo dentro de casa, joga as coisas, o anjo tem que sair correndo, porque você não pega nele. Ele volta com a caixinha.
O senhor disse: você não entregou a caixinha? Eu não. Tá doido eu entrar lá, uma briga danada lá? Meu ouvido é santo. Eu fico ouvindo só palavras torpes, coisa que eu não... Só briga e jogando coisa dentro de casa, quebrando coisa. Minha palavra. Jesus, Deus, bota a caixinha lá, vamos esperar nova oportunidade. Bota lá. Quer dizer, aquela caixinha vai para outra fila. Até chegar aquela caixinha outra vez e manda o anjo, encontra problema. Você não recebe a bênção. Porque a sua bênção está sendo condenada. Você lembra da história de Daniel? A oração de Daniel? Quando Daniel orou por quê? Porque Deus tinha prometido em tirar o povo do Egito com 70 anos. E já era 400 anos e não tinha tirado. Daniel então estava preocupado com aquele povo, orando a Deus. Então o príncipe da Pérsia veio parar a oração de Daniel. O que aconteceu? O arcanjo Miguel, Gabriel veio, não pôde libertar, não pôde brigar. Então veio o arcanjo Miguel. Arcanjo quer dizer em hebraico, quer dizer primeiro, primeiro anjo, primeiro príncipe. A briga só podia ser de príncipe para príncipe. O príncipe da Pérsia não era o príncipe da Pérsia, é o príncipe que rege a Pérsia, o demônio que estava regendo a Pérsia. Como tem demônio que rege São Paulo, demônio que rege, que são os principados de São Paulo, principado do Rio, principado do Brasil, principado de todos os estados, todo o país. São os principados. Então, para esse anjo libertar, para esse demônio, príncipe da Pérsia libertar a oração de Daniel, teve de vir o primeiro, quer dizer, um príncipe também. Era a briga de príncipe. Um príncipe só podia brigar com outro príncipe. E só um príncipe derrotava outro príncipe. Então veio o anjo e libertou a oração de Daniel. É isso que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos orando, e não conseguimos resolver o problema. Por quê? Porque nós não temos paz dentro da nossa casa. Precisamos ter isso. Precisamos vencer tudo. Tudo. Vencer e sempre vencer. Então o que Deus tem para fazer? Irmão, e uma vez uma pessoa me procurou para fazer um trabalho para um casal aqui da Vila Campestre, há muitos anos isso, de separação daquele casal. Um casal que vivia harmonicamente bem. Era namorzinho para cá, ela esperava ele lá na porta, no portão, ele era caixeiro viajante, e era aquele idílio, aquele amor. E a vizinha lá não gostou daquilo, não. E procurou meu terreiro e disse que queria fazer um despacho para lá. Eu mandei comprar os certos pretextos para fazer. E eu fiz o despacho. Então, o que acontece? Essa vizinha, com ciúmes, porque ela não vivia bem, pediu para fazer um trabalho. Eu comprei os apetrechos e mandei fazer o trabalho. E o que aconteceu? O diabo procurou entrar, mas não tinha condição. Ele chegava, não tinha condição de entrar por causa da compreensão. Então o que ele fez? Ele incorporou num gato. E ele levou esse gato para dentro de casa. E o gato começou só no colo dele, fazendo carinho, ele fazendo carinho ao gato, esqueceu um pouco do carinho da mulher. O gato começou a tomar o lugar da esposa dele. E o que acontece? Ele viajava. Um dia ele viajou e disse à mulher: olha, tem dinheiro aí, você compra a comida do gato, bota direitinho, não deixa o meu gato passar fome. E assim aconteceu. Ele viajou e ela começou a comprar, botava leite, peixe, e o gato não comia, fugia para o mato. Quando ele chegava de viagem, o gato vinha magro, sujo. Ele então dizia: poxa, eu deixei dinheiro, você não comprou a comida do gato? E ela: não, eu comprei, eu corri atrás para dar comida, tinha comida, mas ele some para o mato, ninguém acha ele. Então, e assim foi, lutas, discussão, problema, até acontecer o divórcio. Estava todo mundo preparado para o divórcio. E aconteceu o divórcio.
Ele já não gostava mais da mulher, a mulher não gostava mais dele, e estava aquele problema. E passou um dia lá eles eram da igreja, todos da igreja, eram crentes. E passou lá um dia um obreiro da igreja, muito simples, bateu palma e perguntou. A mulher atendeu e disse: seu marido, vem aí, como é que vai a senhora, minha irmã? Eu não sou mais sua irmã. E ele disse: cadê o irmão? Eu falei: ele também não é mais seu irmão, ele está lá dentro, vai lá. Aí ele entrou: meu irmão, eu não sou mais seu irmão, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais nada. Eu estou divorciando da mulher, ela que vai para lá, eu vou para cá, eu não quero mais saber, está acabado. Ela quase matou meu gato de fome, quase matou meu gato de fome, eu não quero mais saber. E aquele moço disse: tudo bem, tudo bem. Vocês vão divorciar mesmo? Vamos, acabou. Não quero saber mais dela, nem ela de mim, nem eu dela, acabou. E aquele obreiro disse: tá bom, vocês podem fazer isso. Mas antes de vocês fazerem isso, eu quero fazer uma oração. Posso fazer? Faz lá a sua oração, é você que quer fazer, não é eu, não é. Mas eu gostaria que vocês participassem. Não precisa pegar nada. Vamos ajoelhar? Ajoelharam. E ele então fez uma oração a Deus, repreendendo aquela força do mal, repreendendo aquela força que o mal estava dando dentro da família. E o que acontece? O gato deu um pulo para cima, caiu morto e deu uma gargalhada nos pés dele. Mostrou para ele que era o diabo que estava encarnado no gato. O gato morrendo e deu uma gargalhada, aquela gargalhada possante. E ele então expulsou aquele demônio. O que aconteceu? Disse amém, amém. Quando disse amém, a mulher disse: onde eu estava? Olhou para ele: meu filho, onde você estava? Para mim era outra pessoa que estava na minha vida. Ele disse: você também para mim era outra pessoa. Se abraçaram, uniram, e o demônio foi derrotado. Pode acontecer com você. Talvez você tome problema, ódio da sua esposa, ódio do seu marido. Faz um exame espiritual, não exame físico. Faz um exame espiritual. Vê se está bem assim. Vê se assim está ótimo. Você é feliz? Não, não é. Sua família é feliz? Não, não é. Por quê? Algum fluido maléfico está acontecendo. Nós precisamos derrotar. E para derrotar, só com o poder de Jesus Cristo. Que a graça bendita e a paz do Senhor e o amor de Deus, que intercede por todos nós, que a bênção caia sobre todos os lares que me ouviram. Graças ao Senhor. Que o seu lar seja iluminado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus o abençoe.